Começa agora o Momento Arbitragem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o primeiro meeting de negociação aqui da América Latina, realizado em Porto Alegre, no Brasil pela primeira vez também, e que classificará o representante do Brasil no Meeting Internacional de Negociação, um evento extraordinário que proporciona aos acadêmicos de direito uma experiência ímpar, singular, que seguramente faz toda a diferença no exercício da sua atividade profissional. Tive a honra de ser convidado para contribuir na organização do evento e agora estamos aqui com a equipe vencedora que veio para cá e levou o caneco para casa. Vamos conversar com ela, Larissa e Mariana, da PUC Rio de Janeiro. Vamos bater um papinho com elas agora para entender como foi a saga de se preparar para o primeiro meeting de negociação e como foi a experiência de viver esses dias aqui em Porto Alegre. Larissa, uma satisfação estar aqui com você, Mariana também. É uma honra poder falar com a gente no Momento Arbitragem, poder registrar a sensação e a experiência de vocês, para quem sabe estimular que outros acadêmicos em outras oportunidades e edições possam participar também. Conta um pouquinho pra gente, Larissa, como é que foi essa saga? Bom, eu acho que a nossa saga é um grande estímulo, de fato, porque é a prova de que qualquer um pode adentrar esse mundo da negociação e de temas análogos, né? A gente não tinha qualquer experiência com competições, na verdade, muito menos com negociação, visto que esse é o primeiro meeting de negociação da América Latina. E quando chegamos aqui, notamos que algumas equipes já tinham uma certa bagagem relacionada à mediação, à arbitragem, que poderia ser uma contribuição para a performance delas aqui. Mas no final entendemos que termos entrado assim, dispostas ao aprendizado e nos dedicado à preparação com as técnicas de negociação especializadas e assim, com uma cabeça muito aberta e uma experiência muito inédita para nós, foi muito positivo. Não, sem dúvida. Acho que justamente o fato de ter sido um evento, né, muito embrionário abriu essa oportunidade pra gente que não tinha experiência poder entrar e também se apaixonar por isso, né? Porque todo o envolvimento, enfim, a cooperação, a organização do evento foi muito enriquecedor pra gente. Eu acho que é importante a gente dizer para quem está nos assistindo, qual semestre você estuda, Mariana? A gente está no 5º período. 5º período, na metade do curso de Direito, e você também. São Sim, colegas também. de turma, é Isso isso? aí. Colegas de turma. Tem uma experiência já como estágio em escritórios de advocacia? Sim, eu estagio no Lix Advogados já há uns 8 meses. Eu estagio no Assis Advogados, por sinal, o aprendizado que eu obtive no escritório fez toda a diferença também para estar aqui. Então tá, a gente agora está vendo que pessoas que estão ainda na metade do curso, e eu tive a oportunidade de assistir aqui durante a competição, alunos do 2º semestre, do 3º semestre, salvo engano, tem até alguém aqui do 1º semestre também, se eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi alguém comentando que tinha também alunos do 1º semestre participando, ou seja, não há efetivamente a ideia de que a maturidade do curso é uma objeção. Não que se ignore que ter maturidade sempre pode contribuir, mas não ter é uma dificuldade que pode ser superada com o empenho, o esforço que cada um fizer, não é isso? Com certeza, como a Mari comentou, esse primeiro meeting de muitos certamente é o embrião de algo que será muito maior. E nós nascemos junto com esse embrião. A nossa experiência pela resolução de conflitos, pela mesa de negociação, nasceu agora para se tornar algo muito maior em conjunto com o futuro no meeting de negociação, para que a gente possa desenvolver isso e trazer para o maior número de alunos que for possível. Inclusive, na nossa universidade, até o 5º período, a gente tem um contato raso com essas formas alternativas de solução de conflitos e a gente certamente vai voltar bastante motivadas para criar um legado nesse sentido para os alunos mais novos. Essa ainda é a prova de que realmente você não precisa ter uma bagagem, contanto que você tem uma preparação e uma vontade. Queira fazer a diferença. Exatamente. Queira superar seus próprios limites, suas dificuldades. Como fizemos. Nós estagiamos, como você disse, até tarde, né? Então, às vezes, faltava o tempo. E encaixamos, ela foi para minha casa, a gente tentou... Quanto tempo foi de preparação?
Bom, eu entrei na equipe, olha só, é um incentivo danado. Eu só fui convidada a entrar na equipe há cerca de um mês. Um mês. Tivemos um mês. E um mês com estágio, com provas, com a vida não parou nesse um mês, né? Não mesmo. A vida não para. E nós sentimos que foram duas formas de abordagem que nos ajudaram muito. A primeira, a técnica. A gente procurou entender cursos, palestras, para saber um pouco do como seria. E o segundo foi a dominância do tema e dos fatos dos casos que nos foram apresentados. Seria o que seria discutido. Aliás, é interessante a gente destacar isso, até para a gente entrar um pouquinho no que é o evento em si, no formato dele, que cada equipe se preparava sobre 2 casos diferentes, né? Ou seja, não é um mês se preparando para um caso só, é um mês se preparando para 2 casos, que também é algo a gente acrescentar como... Mas 2 casos também de muito interesse e, naturalmente, casos que a vida poderia trazer para a realidade profissional de qualquer um, né? Porque um é negociação de contratação, como um emprego propriamente, e o outro é uma negociação de aquisição de um negócio, de uma empresa. Ou seja, são situações, de certo modo, cotidianas do mundo dos negócios e no mundo profissional. Sem dúvida. E que pode fazer, não é aquela coisa surreal que você vai se preparar e que não vai ter serventia na sua vida. Ou seja, é uma coisa que vai te preparar para a vida de qualquer maneira, né? Até mesmo o estudo jurídico que a gente teve que ter para se debruçar sobre esses casos foi algo que será muito construtivo para a nossa atuação no nosso escritório, nossa vida profissional. No segundo caso, a gente teve uma criatividade de apresentar uma solução que fugisse um pouco do negócio jurídico que era esperado, e isso foi muito interessante. É o tipo de jogo de cintura que você tem na hora, que é claro, decorre de certa forma de preparação, mas que prova que mesmo com um mês de preparação, mesmo com esse pouco tempo, essas dificuldades decorrentes de estágio, de faculdade, no final estamos aqui. Eu acho que é a soma, apesar do tempo não ser longo, mas é a soma de uma intensidade na preparação, ou seja, de um mergulho efetivo, uma entrega à missão, e ao mesmo tempo um desejo efetivamente de, sabe, lapidar tudo que puder, pegar cada detalhe e a partir dele gerar opções diferentes. Acho que inclusive reconhecer o uso disso tudo para o nosso dia a dia foi também fundamental para a gente desenvolver essa habilidade de contornar as situações. Mariana, me diz uma coisa, a competição começa com o primeiro enfrentamento, depois tem um outro enfrentamento, né? E casos diferentes. Você sentiu que de uma apresentação para outra, com o feedback dos negociadores que estavam avaliando a performance dos competidores, você sentiu que desse feedback houve crescimento e da própria auto-observação, autocrítica que vocês realizaram? Sem dúvida alguma. No intervalo, a gente teve bastante tempo para discutir esse feedback e pensar muito no que a gente poderia fazer de diferente. Acho que isso foi crucial também para a gente ter, inclusive, tido uma performance muito melhor no segundo, pelo que os próprios avaliadores falaram. Então, acho que foi muito... houve algumas questões nesse sentido. No primeiro, é claro, estávamos calouras, entrando ali nervosas. Então, o fluxo da negociação foi diferente. A gente conseguiu criar um ambiente colaborativo bastante positivo nesse sentido. A nossa primeira experiência nos deu confiança para seguir. E quando saímos com aquele feedback, a gente tentava decifrar, né? Foi muito interessante isso. Fizeram alguns comentários entre opções, alternativas. A gente queria a definição daqueles conceitos. Isso nos ajudou muito. E houve, inclusive, uma organizadora do evento que esteve nas nossas 2 negociações. E ao final da segunda, antes que saísse o resultado do meeting, ela veio até nós e disse: como vocês cresceram. Exatamente. Que bacana. Isso bacana. Se a gente cresceu de um para o outro, e na nossa primeira experiência, eu espero que esse realmente seja só o início de uma caminhada muito longa. Agora eu quero que vocês comentem um pouquinho para mim sobre o que vocês sentiram da energia da competição, dos outros competidores, do mergulho que eles também fizeram na preparação, do nível desses competidores, ou seja, qual é o clima que vocês encontraram numa competição dessa? Como a Larissa bem falou, quando a gente chegou, a gente ficou super
apreensivas por causa da questão da competição e do medo de ser algo muito competitivo e desigual, talvez, os níveis de preparação. Mas na hora a gente percebeu que, em primeiro lugar, a cooperação foi incrível, todo mundo aberto a se relacionar. No final, quando acabou, inclusive, a mesa de negociação, a gente ficou conversando como se já nos conhecêssemos. Um relacionamento. Foi incrível. E o nível também de preparo e, enfim, de conhecimento, acho que estava muito nivelado. Todo mundo muito capaz, muito preparado. Foi realmente incrível. Acho até que esse primeiro impacto que tivemos, no sentido de ver as outras equipes e ficarmos um pouco assustadas, foi pelo nível de preparação de todas. Eram 12 equipes de todo o Brasil, de universidades de renome, e claro que isso gera um clima assim um pouco nervoso, mas uma coisa que nos foi dita no primeiro dia, que chamou muito nossa atenção, é que de competição só tem o nome. Porque a cooperação é uma energia boa, né? Muito. Não é uma energia no sentido competitivo, agressivo, é uma energia de contribuição, de crescimento conjunto, e isso foi muito forte para nós. Saímos com muitos amigos. É o espírito da face humana da negociação mesmo, como se diz, ou seja, uma negociação ganha-ganha. Né? E isso foi muito forte nas nossas duas negociações. Nas nossas duas negociações, a nossa postura, em momento algum, foi a de conflito. A gente não queria litigar, a gente queria construir. Acho que isso ainda mostra o quanto a organização valoriza, né, essa questão, essa postura, enfim, de ajudarmos uns aos outros. Claro que existem algumas informações confidenciais dos nossos clientes, no caso, que tinham que ser mantidas, mas a gente tentou o tempo todo manter honestidade e franqueza na mesa de negociação. O que vocês querem? A gente quer isso. Vamos tentar construir uma coisa que solucione? Larissa, e você está falando nesse ponto, só para a gente poder encerrar a nossa conversa, é muito importante esse aspecto. O que você aprendeu de uma preparação para uma negociação? Que esse é o caminho de ir para a mesa com franqueza, com transparência, com ética, e querendo ver o seu interesse e o interesse do outro lado também correspondido. Essa é a perspectiva que você enxergou por uma negociação vitoriosa, uma negociação do mundo moderno? Acho que somos a maior prova disso. No início da nossa preparação, houve uma certa surpresa, porque a gente tem aquele senso comum de que conflito é litígio. É brigar, é sentar, é tentar barganhar agressivamente. Você quer isso, mas eu quero isso. E aí, quem vai ter que abrir mão? E quando a gente descobriu que a técnica vitoriosa e a técnica dos grandes especialistas do mundo sobre a negociação era justamente o contrário, era justamente criar um clima de confiança entre as partes, uma relação que fosse duradoura, uma relação que fosse, assim, marcada pela boa fé em todos os sentidos, a nossa perspectiva mudou e a gente ficou muito mais animada para participar do meeting do que antes. A gente viu quão errada a ideia, né, de que eu vou ganhar se o outro perder. Se você tirar do outro, exatamente, né? Está totalmente errada e foi muito bom ver isso na prática. Nós criamos soluções que mantinham o nosso interesse, mas pudessem aumentar o deles. E que muitas vezes ampliavam até o bolo a ser dividido. Em vez de ter o bolo daquela dimensão, você tem uma perspectiva de poder construindo, gerar mais e assim todos colherem mais, né? Todos saírem felizes, satisfeitos. Bacana. Olha, eu quero dizer aqui, pelo Momento Arbitragem, que a gente está muito feliz de ter apoiado esse evento, de ter participado da organização dele e, mais do que nunca, de ter vivido esses momentos aqui, compartilhando com a Larissa, com a Mariana e com todos os colegas das diferentes universidades que vieram aqui participar. Todos saíram ganhando. Foi uma negociação ganha-ganha para todos os competidores. Vitoriosas, mas com a certeza de que, mais do que o caneco que levaram aqui, levaram uma experiência que vai fazer diferença na vida de vocês, não é isso? Sem dúvida nenhuma. E para o mercado, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: olhem com carinho os competidores dessas diferentes competições de negociação, agora pela primeira vez no Brasil, a competição de mediação que tem sido realizada também já 2 vezes, e esse ano será realizada a 3ª vez, a competição de arbitragem brasileira, e tem as regionais, e vai ter também a competição de Brasília, ou seja, são muitas competições acontecendo. Olhem para esses acadêmicos
porque eles podem realmente contribuir para a organização de vocês e fazer também a diferença. São jovens com uma visão fantástica, com uma energia, uma dedicação extraordinária e que crescem muito com essa experiência. Dão a cara a tapa, se expõem, sabem dos riscos de uma exposição, mas encaram isso porque pretendem crescer e aproveitam dessa oportunidade para isso. Então o mercado tem que olhar para essas pessoas, valorizar, contratar e pagar muito bem, viu? Fica o recado aqui para vocês. Obrigado, Larissa. Obrigado, Mariana. Sucesso para vocês na vida, no escritório que vocês estão e uma carreira muito bem sucedida. Obrigada. Grande abraço. E para você, um abraço. Fica comigo no próximo bloco que a gente vai falar com a organizadora dessa competição maravilhosa. Um abraço. Olá, estamos de volta. E no bloco agora vamos conversar com a organizadora do primeiro meeting de negociação da América Latina, o primeiro meeting no Brasil e que classificou, porque ele já está na sua fase final agora, já temos o resultado, classificou a equipe brasileira que vai participar do meeting internacional de negociação. Camille Souza Costa, que é a organizadora, nossa amiga, profissional de alta qualidade e envergadura aqui no Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de já participar com ela em outras competições de mediação e tivemos agora a alegria de nos encontrar para contribuir um pouquinho para a realização desse primeiro meet de negociação. Camille, primeiro eu quero te dizer o seguinte: obrigado, obrigado e obrigado pela alegria de me dar a oportunidade de estar aqui com você, participar desta competição, que participar de uma competição acadêmica já me deixa super feliz, por esse sangue de professor, pelo desejo de ver sempre os acadêmicos aprendendo, crescendo e se desenvolvendo, pelo brilho nos olhos que isso me proporciona. Mas agradeço especialmente ainda pela oportunidade de participar de forma pioneira do primeiro meet de negociação no Brasil, que é uma área que precisa ganhar a vida acadêmica, fazer parte da formação dos acadêmicos de uma maneira muito viva, para que eles realmente entendam que construir soluções não é só através de processo, mas é através de criatividade, de boa conversa e de estabelecer aquilo que nós chamamos da face humana da negociação. Então, parabéns pela iniciativa, pela grandeza do evento, por tudo ter funcionado de forma redonda, o que mostra o seu comprometimento, a sua garra, a sua dedicação, em ter tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado e zelo para que as coisas funcionassem de forma redonda, por ter reunido pessoas também muito competentes, os avaliadores, os organizadores, todos os apoiadores em torno de ti e desse projeto em comum maravilhoso. Parabéns de verdade. Obrigada. Muito obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre como isso aconteceu, da onde surgiu essa ideia, como a gente chegou até aqui. Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, é uma honra te ter junto nesse projeto. Foi um dos primeiros nomes que eu pensei quando eu organizei de fazer isso. E a gente, como tu comentaste, já trabalhou juntos. E foi tanto a escolha acertada quanto o processo de auxílio. Foi muito importante. Te agradeço de coração. Obrigado pelo carinho. Poxa, porque a gente só consegue fazer coisas, plantar e colher juntos, né? De uma forma mais positiva. Então, onde tudo começou é interessante essa história, porque eu já participo de competições de arbitragem e mediação. E a gente já se encontrando, inclusive, já há alguns anos. Participei como aluna, depois como coach. E como principalmente estudante, eu tinha as competições para mim como a forma mais eficiente de aprendizado. Porque era o momento em que a gente conseguia colocar em prática o que a gente aprendia e o que talvez a gente só faria num estágio, se é que faria, ou depois num trabalho após a formatura. Então as competições elas tinham esse aspecto de poder possibilitar aprender fazendo antes de se formar. Então, de arbitragem participei de algumas, de mediação participei de algumas, e no ano passado
com a equipe da URGS, que é normalmente com quem eu participava, e depois fui coach, nós literalmente pensamos, ok, o que mais deve existir de competições? Então, arbitragens são consolidadas, maravilhosas, mediação também. Será que existe alguma coisa nova? E aí, na verdade, há 2 anos atrás, a gente descobriu uma de propriedade intelectual. E foi. E maravilhosa, o tema propriedade intelectual. E ano passado a gente, ok. Mas em termos de método, arbitragem sim, mediação sim, a de propriedade intelectual era judiciário. Tem mais alguma coisa? Aí a gente colocou literalmente. A propriedade intelectual era mais uma competição de direito material, exatamente, de conteúdo propriamente, né? Exatamente. E não de forma de resolver. E não de método. Certo. Perfeito. E aí ano passado a gente pensou, não, mas em método? O que mais existe? Só existe litígio, arbitragem e mediação? É isso? E aí a gente colocou Law Competitions no Google. E Law Competitions é o site no Google, literalmente. E aí o site da competição internacional é lawcompetitions.com. Foi o primeiro a aparecer ali. Que maravilha. Ele apareceu e a gente, poxa, competição de negociação? Que história é essa? O que é isso? E a gente mandou um e-mail, olha, como faz para participar? Como é que funciona? E aí, 5 minutos depois, eu recebi uma ligação internacional no meu celular. E atendi. A gente disse que éramos brasileiros e eram os organizadores falando, vocês são brasileiros? Somos. Bom, vocês querem? A competição internacional já acontece há 16 anos. Ela envolve capacitação e negociação para equipes do mundo inteiro que ganharam as suas competições nacionais. Mas como ninguém da América Latina nunca veio, venham, a gente convida vocês para vir e a gente financia a vinda de vocês. Que maravilha. Você veja o nível de organização profissional que eles já estão, inclusive com a perspectiva de expandir para outros continentes, porque, pelo que eu pude compreender aqui na América do Sul, não tinha essa competição. Então, eles vislumbraram uma oportunidade de agora alcançar também a América do Sul e plantar semente aqui para ver se a gente ajuda a multiplicar a ideia, não é isso? Exatamente. Muito bacana. E aí a gente conseguiu, faltava 1 mês, mas a gente conseguiu uma menina, Eduarda Machado. Uma corajosa menina. Corajosíssima. Parabéns para a Eduarda. E, nossa, e se preparou. E aí eu fui como representante brasileira para aprender. Fui no backstage para aprender como é que eles formulavam tudo, como é que organizavam tudo. E ela competiu. E de 30 equipes, ela ficou em 8º lugar. Olha, parabéns para ela, de verdade. Já fez um lindo papel representando o Brasil e a América do Sul, com certeza. E aí, então, daí surgiu a ideia, o convite, eu acho, da parte deles, para você startar aqui no Brasil e na América do Sul a iniciativa de poder promover essa primeira competição. E aí você começou a fazer a sua rede de relacionamento para funcionar e fazer acontecer. E quanto tempo tudo durou isso? Eu comecei em final de fevereiro desse ano. Olha que bacana. Você sabe quando que a gente está falando? Diz aí que dia é hoje. Hoje é dia 30, acredito, de maio. Não, hoje é dia 24, 25, não me lembro, de maio. Então, nós temos... Olha que interessante. Ela mergulhou na competição e perdeu a noção de tempo. Ela já está no dia 25, dia 24, dia 30. Ela perdeu a noção de tempo e é interessante porque é isso que acontece mesmo. A gente mergulha na missão, se dedica tão prontamente e de fato a gente perde um bocado dessa noção de tempo. Hoje é dia 27 de maio. Acertou, está no período, né? E bacana, então começou final de fevereiro e 27 de maio já realizamos a competição. Tivemos aqui no outro bloco conversando com a equipe vencedora da competição da PUC do Rio de Janeiro, a Larissa e a Mariana, que deram show, foram espetaculares, mas não foram os únicos que deram show aqui, outras equipes também deram show. Aliás, o resultado foi bem apertado, né? Foi bem apertado. Conta pra gente aqui como foi isso. Então, a gente eram 12 equipes e as notas, e acho que é legal também falar de como eles são avaliados, que foi uma das coisas que me chamou muito a atenção na Internacional, que é uma avaliação 360. Porque eles fazem avaliação dos alunos, então eles usam os critérios de avaliação com base no projeto de negociação de Harvard, então critérios objetivos,
e primeiro avaliam a equipe. Os 7 elementos os da 7 negociação. elementos, exato. É isso que é objeto de verificação da performance de cada equipe. Exatamente. Então, eles são avaliados em relação a eles mesmos, depois em comparação com a equipe com quem eles negociaram e depois em comparação com a equipe semelhante que jogou no mesmo lado que eles, representando o mesmo cliente, subsequentemente. Então, essa visão do 360, bacana. Isso é muito interessante. E aí, a gente teve as 2 equipes aqui e a gente teve empate no primeiro lugar. E claro, a gente não pensava que isso poderia acontecer, conseguiu ligar para o pessoal da competição internacional, eles nos atenderam e a gente perguntou como desempata. E eles disseram, bom, o critério é, elas se enfrentaram? Sim, se enfrentaram. Então, quem teve a melhor pontuação leva. No enfrentamento no direto. enfrentamento direto. Que bacana. É um critério absolutamente coerente, né? Justo. Nem por isso tira o mérito e louvor da equipe que ficou em segundo lugar por esse critério de desempate. Qual foi a equipe? Foi a Unip, Universidade Paulista de Manaus, a Suzana e o Bruno. Olha só, Suzana e Bruno, meus parabéns, de verdade. A Unip de Manaus. Aliás, eu quero aqui aproveitar para deixar registrado meu parabéns a um cara excepcional lá de Manaus que tem feito a diferença no estudo da arbitragem, da mediação e da negociação. Tem despertado essa semente no seio acadêmico, que é o Daniel Nogueira, que foi presidente da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB, é conselheiro federal e é um visionário também, um apaixonado pela academia, que tem dado uma contribuição junto com todos aqueles colegas que o acompanham lá no seu trabalho, tem despertado essa semente nas faculdades e não à toa que o estado do Amazonas vem se destacando em várias competições, Brasil afora. Lá em Brasília eu já promovi também competição e eles ficaram em segundo lugar também numa competição lá de arbitragem, ou seja, eles têm tido um destaque e a gente pode, de certo modo, também acreditar isso na conta do Dr. Daniel Nogueira, que é uma figura, Daniel Jacó Nogueira, que é uma figura expoente da área de arbitragem, mas, sobretudo, é um expoente do incentivo do estudo acadêmico para os meios adequados de tratamento de conflito. Então, Camille, o formato do evento, como você destacou, foi permitir uma competição com avaliação 360 graus, com enfrentamentos e rodadas, 2 casos diferentes. Isso. Que é outra coisa interessante também. E o foco não foi resolver uma disputa, mas concretizar potenciais negócios que estavam no plano de interesse das pessoas, no plano profissional e no plano empresarial. Então, concretizar negócios, como, vamos dizer assim, equilibrar as diferentes perspectivas e interesses de cada lado e conseguir chegar a um denominador, né? Ou pelo menos como trabalhar bem as ferramentas para aproximar de chegar desse denominador. Mas é interessante também que no final não tem um enfrentamento geral das equipes, ou seja, tem enfrentamento nas rodadas iniciais, classificatórias, e não tem uma rodada final de enfrentamento. E a perspectiva disso é o espírito da competição, seja de todos ganharem, ou seja, de não ter aquela ideia propriamente do espírito de vencer superando o outro, que é próprio do esporte, né? Ou seja, tem uma vitória por uma visão 360 e linear, não uma visão propriamente do confronto. Então é interessante esse aspecto, porque em outras competições acaba que esse tipo de enfrentamento final acaba acontecendo, mas uma perspectiva da arbitragem, que um ganha e o outro perde, pode fazer mais sentido. Mas da negociação em que se espera o ganho de todos, né? Acho que eles levam também essa mensagem para casa. E essa energia boa que a gente viveu aqui, e que eu acho que quem esteja voltando para casa hoje ou amanhã, ao final do workshop que está acontecendo, vai levar na sua bagagem também a sensação de que, independente da classificação que tiveram, levaram um baita conhecimento e uma experiência extraordinária. É verdade. Camille, sua palavra agora para suas considerações finais, para a gente poder encerrar o nosso bloco. Claro.
Bom, a principal consideração, que foi o que fez com que isso acontecesse, e aqui eu deixo meu agradecimento, é para todas as pessoas que auxiliaram e colocaram literalmente a mão na massa. Então, a gente tinha uma comissão, tem uma comissão organizadora de 12 pessoas, o Asdrubal faz parte dela, e com isso a gente conseguiu, pelos networkings, por chegar nos locais, por fazer convite aos avaliadores e fomentar que as equipes participassem. Então, estendendo pela comissão organizadora o agradecimento aos avaliadores, que tivemos 35 pessoas que se dispuseram a vir até Porto Alegre, a topar esse evento pioneiro. É a primeira vez, está todo mundo aprendendo, e eles toparam e fizeram acontecer, se dispuseram a dar feedback, a dar a nota para as equipes, e também as equipes que, mesmo nunca tendo tido isso em outro momento, sendo um início de uma experiência que eles não conheciam, ainda assim toparam, se prepararam e vieram. E ainda, principalmente também, os apoiadores do evento, que inúmeras instituições que acreditaram no projeto, que querem ver isso que o projeto pode trazer e toparam essa construção conjunta. Então, isso só foi possível com essa construção conjunta de tantas pessoas. E aí a gente chega no ponto final, que é o que me moveu a fazer, dar esse passo, e que moveu também as pessoas a entrar junto, que é a mudança cultural que isso traz, né? A sementinha, como tu comentaste, que a gente planta, porque o formato como a competição é feita, tanto lá internacionalmente quanto nos países que absorvem, é olhar para a capacitação dos alunos e dos avaliadores e dos participantes. Então, ele é um ganha-ganha em todos os sentidos, porque os alunos se preparam, os avaliadores também, eles trocam entre eles, todos saem ganhando, e a gente consegue, nos alunos, ter os 3 aspectos que eu acho que potencializam uma cultura, que é, para negociar, eu preciso me conhecer. Então, ela gera naturalmente um autoconhecimento, porque enquanto eu negocio, eu percebo como eu me relaciono e como eu respondo aos estímulos, e quando eu me preparo, eu também conheço as minhas habilidades. Então, existe um forte autoconhecimento. Depois, existe uma forte autocrítica, porque ao longo da negociação, eu vou modificando a minha estratégia e me movendo, dependendo daquilo que eu vi que funcionou. A autocrítica é o feedback, né? E o feedback, com certeza. Então, eu consigo ouvir aquilo que eles têm para me dizer, construir em cima disso, e aí traz o terceiro ponto, que é a autorresponsabilização. Porque no momento que eu topo olhar para dentro e me conhecer, olhar para fora e relacionar com o que está dentro e me autocriticar com humildade, eu sou responsável pelas minhas ações. E nesses 3 pilares eu vejo uma potencialização de melhoria de cultura fenomenal. E foi isso que eu vi ano passado em Oslo, quando eu participei, e é isso que eu quero trazer para o Brasil, que o pessoal topou. Então, para a gente fechar agora, Camille, venceu a equipe PUC Rio de Janeiro, Larissa e Mariana, e vão para a Internacional? Vão para a Internacional com tudo pago ainda por cima. Com tudo pago, olha que sensacional. Você também pode vencer, é só participar da próxima. Certeza que vamos ter a segunda, né? Certeza que vamos ter a segunda. Estamos juntos também, e então você também pode participar, vencer, por que não? Você viu a história da Larissa e da Mariana aqui no primeiro bloco, viu que elas tiveram 30 dias para se preparar para 2 casos, alunas do 5º semestre, e se debruçaram a missão com amor, com intensidade e naturalmente buscando o máximo de contribuição, fontes e treinamento dos seus coaches, e chegaram aqui, levaram o caneco. Foi uma disputa apertada, como nós vimos aqui, mas quando vai ser a competição internacional e onde? Vai ser em Cardiff, no país de Gales, do dia 26 ao dia 1º, 26 de junho ao dia 1º de julho. Opa, que maravilha, hein? Tá pertinho Tá também, pertinho. Elas vão ter que agora se debruçar em mais uma grande missão. É isso aí, quero agradecer a Camille, parabenizar mais uma vez pela grande realização que fez, foi o primeiro meeting de negociação. Quero também agradecer a sua audiência, a sua paciência, e te convidar a fazer críticas, comentários, sugestões de pauta, o que desejar. A gente está aqui para interagir contigo. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela,
Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.